diretamente aqui dos estúdios do Coffee Connect. Agora eu tô com Mariana Caetano, que é mais uma maravilhosa do mundo do café. Mariana já andou muito. Já. Tem muita experiência, ela vai contar um pouco, mas hoje tem uma empresa que chama Salva, que é um nome muito sugestivo, né? E Mariana virou agora uma referência em sustentabilidade, não é? Assuntos que quero muito aprofundar contigo hoje. Então, tá ótimo, Paula. Bom, eu fui produtora de café, né, durante 15 anos e eu vivenciei, né, esse trabalho de fazer gestão de uma fazenda convencional até chegar na transição para uma agricultura de baixo carbono. Então, eu passei por todos os desafios de estimativa de safra, e a safra quebra, porque aí fez calor e todos aquelas variáveis que o produtor acaba passando todos os anos. E depois de um tempo, né, depois desses 15 anos na fazenda, eu falei, gente, a gente tem que premiar produtores que já são sustentáveis, né? Como é que a gente traz benefícios para quem já está fazendo além do que a legislação pede, né? E como é que a gente ajuda a financiar aqueles que vão precisar fazer uma transição? Porque tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Esse calor fora do normal, as chuvas, né? Com um intervalo muito mais curto de tempo, é uma realidade, né? Que vai impactar todos os negócios. E quando a gente fala impactar, a gente está falando de migração da população, né? Que em alguns lugares já não vai dar para ter agricultura. Outros, com enchente, já não vai poder morar do lado do rio, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, assim, todas as vidas, né, estão impactadas em todos os setores de negócio. O que as pessoas ainda não estão talvez fazendo uma correlação. E na agricultura, a gente tem essa possibilidade de fazer uma agricultura que retira carbono da atmosfera, incorpora isso, né, no solo. Então, assim, é como se a agricultura de manejo correto no Brasil, que é tropical, é como se ela fosse uma geladeira, ajudasse a esfriar o planeta que está aquecendo. Então, o que a gente faz é muito disso, assim, a gente usa tecnologia para deixar essas mensurações mais baratas, conseguir fazer isso em escala, usando metodologias oficiais, brasileiras, de acordo com o que se produz no Brasil. E também ajudamos empresas a fazer a gestão de risco ambiental da carteira de clientes. Agora, Mari, é muito interessante o que você falou, né? Que a agricultura pode funcionar como uma grande geladeira, vamos dizer assim, amenizando os efeitos do aquecimento global. Mas, além de o agricultor sendo sustentável, além dele ajudar o planeta, a agricultura sustentável pode ser boa para ele também, para o bolso dele. Você que já participou de uma transição numa fazenda que virou referência, né, a Guima, lá no Cerrado Mineiro, referência em sustentabilidade e agricultura regenerativa. Como essas adequações podem ajudar o produtor, não só o planeta, como também o produtor? Como isso pode ser bom para ele? Para começar a conversa, né, tem que ser bom para ele, em primeiro lugar, porque todos nós, né, vivemos dos negócios, então ele precisa ter benefício com isso. E o maior benefício, né, que a gente está falando é a resiliência climática, né, que a gente diz, mas nada mais é do que o solo dele vai ficar mais saudável, ele começa a economizar na adubação nitrogenada, por exemplo. É muito comum, né, produtores que já adotam práticas de agricultura regenerativa, eles já usam pouquíssimo ou quase nada mais de adubação nitrogenada química. Então, você vai ganhando o equilíbrio do negócio, que, na verdade, você está aumentando a vida longa ali da sua atividade. E você pode diminuir a temperatura daquele seu microclima, não é isso? Também. Isso, a gente até tem um trabalho que a gente fez na Salva. Você vê as bolsas, né, os bolsões de calor de propriedades que não tem, né, onde as APPs não tem a vegetação nativa, onde a reserva legal não está no mesmo lugar. É muito impressionante, assim, é só a gente vendo realmente para ter uma ideia de como, né, essa proteção das APPs faz muita diferença. Proteção de mata nativa, isso aí, e deveria ser algo que primordial para o trabalho, porque quem não
tiver esses cuidados, na hora de uma seca, ele vai quebrar, a safra dele vai quebrar mais rápido. Na hora de uma enchente, a mesma coisa, os produtos vão ser levados aí porque choveu rápido. Inclusive é o que a gente está vendo acontecendo, inclusive é o que a gente está vendo acontecer nesse exato momento, né? Uma falta de abastecimento de café devido a diversas intempéries que poderiam ter sido amenizadas com uma adequação ambiental. A gente está numa fase, né, de adaptação climática. Então, o que dá para a gente fazer daqui para frente? Nos últimos 30 anos, a gente aumentou em 50% a emissão de gases de efeito estufa. E isso vem principalmente de combustível fóssil. Então, como é que a gente pode usar o Brasil como uma potência verde, né, que tanto se fala, mas como é que a gente faz isso na prática e dentro da propriedade? APP, assim, área de preservação permanente. Área né? de preservação permanente. Que são 20%, para quem estiver vendo, eu não sei o que é, né? Seria uma reserva que... Não, peraí, área de... isso é reserva legal, desculpa. Área de preservação permanente, para quem está vendo e não sabe o que é, são algumas áreas que precisam estar preservadas, como topo de morros, a beira de rios, áreas com declive acima de 45 graus, não é isso, Mari? Isso aí, eu vivenciei isso também na fazenda, né? Tinha uma área de uma represa que estava assoreada, estava seca, já tinha assim, as capivaras andando, quase não tinha água e precisava irrigar. Então, então tem que desassorear, fazer uma obra e tal. O que a gente fez? A gente cercou a área, deixou a mata recompor, né? Jogamos sementes também, algumas coisas. E precisa ser algo nativo, porque tem que ter bastante cuidado para não jogar, às vezes, plantas que não são ideais para aquele lugar. Os vizinhos, né? Conversamos com os vizinhos, conscientizando os vizinhos. Quem tinha gado, por exemplo, para ter um lugar próprio, né? Senão ele vai assoreando ali a beirada do rio. E você consegue plantar água. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, os eventos extremos, o produtor vai ter que começar a irrigar mais. Lugares que eram frescos e não precisava de irrigação, ele começa a ter que irrigar, mas essa água precisa estar sendo reposta. Gente, vocês ouviram isso? Você consegue plantar água. Plantar água é a primeira vez que eu escuto. E é literal isso, tá? Uma área, né, isso eu vivenciei lá, né? Nascente tinha uma vazão muito baixinha, tava meio que secando, aquela coisa toda... vai acabar a água, essa água não dá para irrigar. Quando você começa a proteger, e isso é o que se fala muito, o Código Florestal, inclusive, manda, né, ou está lá no Código Florestal, que todo produtor que tenha rios passando na propriedade, ele tem que fazer essa proteção. É porque ali você deixa a água seguir o curso, essa água ela vai aumentando realmente. E aí você tem água para irrigar, você tem água que depois vai para a cidade. Então, assim, os benefícios de uma agricultura de baixo carbono, de baixa emissão de carbono, elas são, assim, diretamente, elas são muito presentes no negócio do produtor. Não tem... às vezes a gente fala, né, de mercados de crédito de carbono, quando estiver funcionando, ou outros mecanismos, mas principalmente atuar com esse manejo, né, tentando incorporar mais carbono no solo, vai refletir diretamente na resiliência desse produtor. Ele vai ter produtividade melhor, ele vai quebrar menos a safra em anos que foram mais complicados, né? Ele vai ter maior infiltração d'água no solo também, né? Ele vai ter mais... quando chover, ele consegue absorver mais aquela água, porque o solo está mais aerado, né? Porque tem mais matéria orgânica. Então, ele assim, foge também dos preços flutuantes dos fertilizantes? Assim, foge assim, diminui a dependência? A gente... né, os preços estão muito altos, mas o que é saudável para todo o mercado é alta produtividade, né, para que você não dependa tanto de um mercado de preços ou de oscilação de insumos. Com agricultura de baixa emissão de carbono, você fazendo esse manejo, incorporando plantas de cobertura, você acaba aumentando essa nutrição do solo. Então você começa a economizar em algumas das atividades que mais impacta, que é o fertilizante mesmo, né?
Então, assim, os benefícios são diretos mesmo. E muitos, né? Para todo mundo. E aí, Mari, agora no assunto do crédito de carbono, né? Que é algo muito interessante. A cafeicultura, ela é extremamente positiva para o planeta, porque a gente sabe que a gente tem muitas fazendas já comprovadamente com crédito negativo de carbono, ou seja, elas não só não emitem, como elas também capturam o carbono da atmosfera. E isso é um negócio que já funciona, né? Esses dias eu li no jornal que nos Estados Unidos está se comprando muito crédito de carbono. Me corrija se eu estiver errada. Uma grande indústria que polui, ela compra o crédito de carbono de alguém que sequestra carbono e assim ela consegue balancear o dano que ela está causando ao nosso meio ambiente, né? Mas, e aí, como está funcionando isso? Já é real o produtor, o cafeicultor brasileiro conseguir ser remunerado pelas suas boas práticas? Olha, aí eu vejo que no Brasil a parte florestal, ela já funciona há bastante tempo, né? Projetos na Amazônia, por exemplo, de 100 mil hectares de floresta preservados, gera os créditos. Existe já uma comercialização sobre isso, já bastante madura. Para a agricultura, ainda é muito novo, porque a agricultura os países que criaram a metodologia, as equações, quem comanda essa conversa são países de clima temperado. Então, são países que só produzem uma safra por ano, né? Ele faz a soja, depois neva, então ele tem um bactericida natural ali, que é o gelo, né? Então, ele não consegue fazer 2 safras no ano. No Brasil, às vezes, a gente faz até 3. No caso do café, entre ruas ali, a gente consegue plantar uma série de gramíneas para melhorar essa qualidade de solo, né? No meio ali das ruas, para manter a umidade mais presente ali durante todo o ciclo agrícola. Tudo isso para o Brasil já é uma prática bastante comum, principalmente para o café. Mas quando você vai falar do mercado de crédito de carbono, ele não considera essas questões que a gente tem aqui no Brasil. Então, ele não considera, por exemplo, que a agricultura do Brasil pode remover carbono, porque precisam ser feitas análises de solo. Então, essa discussão é uma discussão de metodologias, ela é, relativamente falando, ela é nova, mas o Brasil acabou de aprovar pela primeira vez o mercado regulado de carbono, isso é coisa de 2 semanas atrás. Então, assim, está avançando bastante. Mas hoje não adianta, assim, o produtor, eu quero fazer, mas não tem quem compra, porque a gente tem que fazer algo dentro de uma metodologia, de um programa que seja global, reconhecido globalmente, para que alguém possa comprar isso, né? Não adianta só assim, eu retiro o carbono da atmosfera, eu vou gerar um crédito, mas se não tem ninguém para comprar, não adianta. Então, o que a gente tem que fazer hoje é não ficar esperando, né, que as metodologias venham do clima temperado, dos países de clima temperado. O Brasil, ele precisa assumir, né, o protagonismo mesmo, né, desse tema de agricultura tropical, e a gente tem que ser mais ousado, porque a gente está agindo um pouco na defensiva. A gente precisa ser mais propositivo. Olha, a agricultura, no café, por exemplo, quase toda a agricultura, né, ela retira carbono da atmosfera, ela está fazendo um favor para o planeta todo, né? Então, empresa de petróleo, você deveria comprar, né? Compensa o que você emite, contribuindo aqui com esse carbono que a agricultura remove. Faz sentido, a lógica é essa, mas o mercado ainda está sendo estruturado. Inclusive, Mari, a gente precisa melhor comunicar a agricultura brasileira mundialmente falando, né? Porque somos um país que preserva muito e que é tido como um grande vilão, né, do planeta, certo? Tô certa? É isso aí. A gente, infelizmente, só saber, né? Nós sabemos. Nenhum país do mundo tem reserva legal, tem preservação de nascentes ou de mata nativa por lei.
nenhum outro país tem isso, né? Nem o próprio brasileiro sabe disso, né? Brasileiros somos o país que mais preserva no mundo, certo? E quando a gente diz isso, não é só para um discurso do agro, não é isso. É que realmente o brasileiro que hoje ele está ativo, ele acessa crédito, ele vende para uma trade internacional. Esse produtor ele precisa cumprir uma série de regras, né? E ele está sendo muito fiscalizado. Então, assim, não é só uma conversa da boca para fora. Realmente, no Brasil, o produtor compra uma terra, ou ele tem que deixar 20% dessa vegetação nativa intacta, que é a reserva legal, ou que vai até 80% em alguns biomas. Como né? a Amazônia. Isso. É isso daí. Então, assim, mas não adianta a gente saber, né? A gente falar para nós mesmos. A gente precisa mostrar, a gente precisa comprovar. Por isso, assim, que está na hora, eu acredito que o mercado de crédito de carbono ele ainda precisa amadurecer nesse sentido da comercialização e tal. Mas o que eu acho que já está passando da hora é da gente mensurar. Vamos mensurar, porque a gente só pode entrar numa conversa com protecionismo, né, numa conversa comercial mais agressiva nesse sentido, se a gente tiver os nossos números, né? Se a gente tiver, olha, a gente remove isso, a nossa agricultura ela não é emissora, porque até pouquíssimo tempo era muito comum ler ainda que a agricultura é a responsável pela maior parte das emissões. E o que não é verdade, assim, combustível fóssil é o responsável, em primeiro lugar disparado, queimadas, né? As queimadas ilegais, e todo mundo, acho que esse ano também ficou mais claro, pelo menos para quem quis entender que o produtor não põe mais fogo em área, né? É coisa de décadas atrás que ainda se praticava, mas tudo volta ao que a gente está falando. Descobriu-se que hoje o trabalho de uma agricultura de baixa emissão de carbono, se você põe fogo na terra, você está tirando toda aquela matéria orgânica que você tentou estocar ali. Então, assim, o produtor que põe fogo hoje, ele está matando o solo dele. Então, para as pessoas entenderem, assim, que foi uma prática usada há décadas que hoje não se usa mais. Então, aquele que produz isso de maneira ilegal, a gente precisa combater. Mari, maravilhoso nosso papo, poderíamos conversar muito, mas eu acho que a gente termina com esse recado, né? Vamos comunicar melhor a nossa sustentabilidade interna e externamente. Obrigada. É isso aí, obrigada, Paula.